Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos chegando. Show. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Mais um, mais uma live aí da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A gente está tendo o evento A Hora do Mamaço. É um evento nacional, né? E Campinas sempre sempre participou, sempre esteve presente e mais um ano aí estamos juntos, né? Dessa vez, por causa da pandemia, a gente está fazendo a Hora do Mamaço toda virtual, online, né? A gente costuma fazer esse evento presencial no centro de convivência, com o mamaço, com as mães, mas por causa da pandemia, esse ano a gente está fazendo um evento totalmente online, então acaba abrangendo outras cidades, até outros países, né? Então a gente está fazendo dessa forma esse ano. E a gente está fazendo uma série de lives também. Hoje a gente teria uma live com a nutricionista com especialização em alimentação, nutrição vegetariana, que é a Aline Ruff. Mas a Aline teve um problema de saúde, ela está em recuperação, ela está bem, mas não está em condições de fazer a live, né? Então a gente vai fazer aqui uma live bem bacana, junto com a Thaís, que acabou de entrar, deixa eu chamá-la aqui. Vamos lá. Esperar a Thaís entrar. Então a Aline, que faria a live com a gente hoje, não tá se recuperando, né? Problema de saúde. Então, eu e a Thaís vamos fazer mais uma live juntas. A gente já fez uma sobre. Oi, Thaís, tudo bom? Oi, Boa Carol. noite. Tudo bem? Para fazer um bom trabalho no lugar dela. Ah, você já fez um ótimo trabalho na nossa live anterior. Ah, muito Queria até obrigada. agradecer a sua disponibilidade, porque vocês que estão aí na área da saúde, né, estão assim bem ativos, né, atendendo tudo, mesmo que às vezes até online mesmo, né, mas estão aí, não pararam, né. Agora e aí você disponibilizou esse horário na sua agenda para participar, para fazer a live com a gente hoje. Eu agradeço muito, viu? É uma honra, obrigada pelo convite. Imagina. Então a gente vai falar hoje sobre alguns mitos acerca da amamentação, algumas coisas que são mitos e algumas coisas que são verdades, né? Só que a gente fica na dúvida, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, tem aquela insegurança, né? Mas não só quando é mãe de primeira viagem, né, Thaís? Porque ainda tem muito, apesar da gente ter a internet aí a nosso favor, a gente também tem muita coisa que vai sendo propagada que não condiz com a realidade, né? É verdade. Então, a gente quer falar sobre isso com vocês hoje aqui. Aí a live vai ficar gravada. Quem não conseguir assistir agora, depois pode assistir, ou quem quiser ouvir, ver novamente, né? E a gente separou alguns pontos assim mais comuns, mas a gente também está aberta aí para sugestões, para perguntas. Eu queria só, Thaís, que você novamente falasse um pouquinho sobre você, né? Se apresentasse, porque nem todo mundo pôde assistir a live anterior, né? Então eu recomendo que vocês assistam aí as outras lives anteriores, inclusive a live que a gente fez com a Thaís.
Mas fala um pouquinho sobre você, seu trabalho. Sim. Bom, obrigada pelo convite de novo, né? Na verdade, nesse susto de tentar preencher a lacuna que a gente já tinha se responsabilizado com o pessoal de fazer a live hoje. E eu com certeza estaria aqui para assistir, né? Então, estamos aqui mais uma vez participando. Que bom. Bom, meu nome é Thaís Locatelli, eu sou nutricionista formada na Unicamp, em Limeira. Me especializei em nutrição clínica em pediatria pela Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu. E também fiz uma especialização em nutrição materna e infantil em São Paulo. Estou atuando em Campinas e em Avaré presencialmente e, aonde Deus quiser, na vida online. Hoje eu dedico meus dias para nutrição materna e infantil, então começando desde mulheres que estão gestantes, na verdade o casal que está gestante, porque muitas vezes o pai também precisa de um auxílio, ou a companheira, o companheiro, bebês, dupla mãe-bebê na lactação, bebês em introdução alimentar, crianças com as mais diversas adversidades e adolescentes também, principalmente os adolescentes que praticam exercício físico aí dentro dos adolescentes. Tenho, inclusive, parceria com algumas escolinhas de futebol de Campinas e pode ter certeza que quando a gente amamenta, a chance do nosso filho aí ter uma saúde boa para fazer qualquer esporte e ficar menos doente é muito maior. Legal, hein? Que massa. Bom, então, você tem especialização, você tem experiência, né, de consultório, então vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que provavelmente você já tenha ouvido no consultório, né? As famílias devem perguntar para você, e aí, assim, a gente vai desmitificando um pouco, né, algumas coisas. Então, a primeira coisa que queria trazer aqui para a gente discutir. Essa coisa de que falam que quanto mais a mãe amamentar, né, quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe vai ter. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade, Carol. Bom, você também como consultora de amamentação, né, deve até perceber na prática que um dos maiores estímulos para a produção de leite, também para a secreção de leite, é a sucção do bebê. Então, quanto mais a gente tem essa sucção acontecendo, quanto mais tempo o bebê está sugando de forma efetiva, é claro, com uma boa pega e esse leite realmente está descendo, mais leite aquela mulher vai produzir. Consequentemente, mais leite aquela mulher vai secretar. Então, isso é uma verdade. Legal. Inclusive, muitas mães que estão no desmame ficam com receio, né, de ficar ainda na livre demanda, porque elas precisam desmamar por algum motivo, ficam com receio de ficar na livre demanda e aí o leite não secar nunca, o leite não parar de sair nunca e ela ficar tendo vazamento, mesmo depois que o bebê desmamar. E isso realmente acontece. Mas aí a gente tem aqueles absorventes, né, para o seio, e ninguém precisa pagar mico por causa disso, não. Sim, e também vai diminuindo a produção conforme o tempo vai passando, né? Porque o organismo, ele é, vamos dizer assim, inteligente, né? Então, quando a gente tem ali a pojadura, né, que é o início, os primeiros dias ali que desce aquele leite mais maduro e tal, primeiro o organismo manda um montão, né, uma produção super alta de leite, daí que a gente tem essa coisa de ficar vazando e tudo mais, e aí, nesse momento é importante manter a livre demanda, porque é nessa fase que o organismo ele vai perceber ali, aprender, né, o quanto de leite que ele precisa continuar produzindo depois. Então, se a gente entra com um complemento ou chupeta nessa fase, a gente está sabotando, né, a produção ali, então o organismo não tem uma quantidade certa, uma noção certa do quanto precisa produzir. Então, não é para sempre que acontece esse vazamento, né? E daí, conforme vai passando, e lá por volta dos 3 meses, mais ou menos, tem um negócio interessante que geralmente as mães
ficam desesperados, né? Nessa fase, quando o bebê está com uns 3 meses de vida, porque é a fase em que a produção está completamente ajustada. Então o peito não fica mais cheio, né? Vazando. Ele fica macio, ele murcho e tal, mas é porque 80% mais ou menos da produção do leite acontece enquanto o bebê está mamando. Então, é por causa desse estímulo que você falou, né? Então, quando tem estímulo, a mensagem é enviada para o cérebro e aí acontece toda essa coisa da produção. Então, cerca de 80% mais ou menos da produção de leite materno acontece durante a mamada, né? Então, é por isso que o estímulo é importante, né? Sim, sim. Inclusive, depois a gente vai falar também sobre como que esse estímulo pode ser prejudicado, né? Como que essa sucção pode ser prejudicada. Isso mesmo. Qual que é o próximo Bom, mito ou verdade aí, Carol? quando eu tive o meu primeiro filho, eu comentei na live anterior, mas nem todo mundo tá lembrado, então vou falar de novo, vamos ver. Meu primeiro filho, ele vai fazer 11 anos, então faz mais ou menos 11 anos que isso aconteceu. O pediatra falou para mim que eu precisava amamentar de 3 em 3 horas somente. Então era para deixar o meu filho no berço e pegá-lo de 3 em 3 horas para mamar. E aí, isso é mito ou é verdade? É assim mesmo que tem que fazer? Isso é mito! Mitão, né? É um mitão. Um mitão que você foi vítima. Tantas mulheres são vítimas desse mito. Você foi mais uma vítima desse mito. A maioria não, né? Todos os órgãos de saúde trazem que o leite materno deve ser oferecido em livre demanda, pelo menos até os 6 meses. Depois da introdução alimentar, há controvérsia se isso vai ser em livre demanda, nos intervalos das refeições, ou se isso vai ser de uma forma mais controlada, né, Carol? Mas até os 6 meses isso deve ser livre demanda. Sim, é cansativo, sim, não vamos romantizar a amamentação, não é fácil, mas é válido, vale muito a pena. E até por isso que os 6 meses são os mais recomendados de licença maternidade, né? Para a mulher poder realmente fazer um conjunto com esse filho, né? De dupla mãe-bebê por esses 6 meses e sem interrupção, né? Vamos facilitar a palavra aqui, sem interrupção. Sim. E é importante a gente saber também que isso não é só responsabilidade dela, né, Carol? Até porque para ela conseguir ficar esses 6 meses, ela precisa, por exemplo, do apoio dos chefes dela, caso ela seja funcionária de algum lugar. Ela precisa ter um planejamento financeiro, caso ela seja autônoma, caso ela seja freelance. E então ela precisa de um apoio da sociedade para que isso realmente ocorra e ela consiga dar conta disso tudo. Fora que no consultório a gente sempre recomenda, né, a gente sempre vê mães muito estressadas nessa fase, então a gente recomenda o descanso, que durma quando o bebê dorme. Mas para isso a gente precisa que tenha um companheiro, uma companheira, um ajudante, um vizinho, uma amiga, alguém que dê conta das outras coisas da casa, porque o bebê demanda muito. E amamentar gasta muita energia. Então, realmente cansa mesmo. E aí a mulher precisa descansar para conseguir dar conta do bebê, que já é bastante, e todas as outras coisas da casa precisam ser divididas, pelo menos divididas ou feitas por outra pessoa. Isso se chama rede de apoio, né? E é muito, muito importante para que a amamentação seja bem sucedida. Isso mesmo, a gente estava falando sobre isso, né? Que a rede de apoio ela é essencial. Então, a mulher, quando ela tem ali o recém-nascido, ela precisa focar ali na questão da amamentação, ela precisa de descanso, tudo porque é algo desgastante, né? Como você falou. E as outras tarefas, as outras pessoas que estão ali precisam apoiar, né? Precisam ajudar, porque trocar a fralda dá para outras pessoas trocarem, ninar o bebê também, porque às vezes é só uma questão de dar uma ninada, né? Que o bebê acaba pegando sono.
Sim. Fazer comida, limpar, essas outras coisas aí, dá para qualquer outra pessoa fazer. Agora, amamentar é a mãe só, então para isso ela precisa dessa rede de apoio. Se ela tiver que fazer tudo isso daí, fica humanamente impossível, né? Muito difícil. Então, por isso que a gente tem essas estatísticas aí, que nem a gente estava falando dos 54 dias de aleitamento exclusivo no Brasil, né? Que é uma média nacional aí bem, bem triste, né? Sim. E a depressão pós-parto também, né? Que é uma coisa que acontece muitas vezes pela falta de rede de apoio. Com certeza. Essa A rede gente de tem apoio, aquele turbilhão. Ai, desculpa, pode falar. eu ia falar que essa rede de apoio ela precisa ser construída durante toda a gestação, né? Então, são 9 meses que a pessoa, mesmo que ela esteja sozinha naquele momento, ela precisa fazer conexões nesses 9 meses. Sejam conexões profissionais, sejam conexões de amizade com a vizinhança. Ela precisa ir atrás de fazer uma rede de apoio para que ela realmente dê conta. A gente não pode achar que a gente é super-heroína e vai dar conta de tudo, né? Que a gente pode abraçar o mundo e vai conseguir fazer tudo. Principalmente as mães de primeira viagem, que ainda não sabem o quanto um bebê demanda e o quanto é cansativo amamentar. Se bem que as mães que já têm outros filhos mais velhos também dizem que parece que amamentar, gestar uma criança dá amnésia, né? É, Porque é senão não verdade. faria de novo. E essa coisa da sociedade mesmo, né? De falar que assim, que aquela imagem de que a mulher tem que dar conta de tudo, né? Porque, olha, fulana é mãe, amamenta, cozinha, faz academia, faz tudo. Ela é a super mãe, né? A super mulher. Isso é um mito, mais mito do que tudo que a gente está falando aqui, porque a mulher é um ser humano e todo ser humano ele precisa de ajuda, de apoio, não dá para fazer tudo sozinho. E cá para nós, né? Criar um ser humano, gestar, parir, amamentar, criar um ser humano é uma responsabilidade, uma tarefa assim imensa. Então, para deixar para uma pessoa só fazer isso é muito injusto, né? Vamos dizer assim. Sim, Então, essa coisa então de deixar tudo para uma pessoa só não serve, não pode, gente. Então, essa coisa de amamentar de 2 em 2 ou 3 em 3 horas, por favor, é mito, hein? Só para adicionar aí, o estômago do bebê recém-nascido, então eles geralmente nascem com o estômago do tamanho de uma azeitona e depois ele vai aumentando, acho que por volta de 1 mês chega ao tamanho de um ovo. Então, o leite materno ele é super bem digerido pelo organismo, ou seja, encheu o estômago desse tamanho, daqui a pouco, passou alguns minutos, já está com fome de novo. E pode ser sede também, porque afinal de contas o leite é comida e bebida, né? Então já vai estar com fome de novo. Então ele vai chorar e vai querer mamar de novo. 3 horas, para quem tem um estômago desse tamanho, fala, Thaís, seja sincera, você que é adulta. Eu, eu não consigo. Eu almoço, daqui a pouco já quero comer alguma coisa. Se eu não como ali uma sobremesa, uma fruta, o que quer que seja, daqui a pouco já me dá fome de novo. Então, para gente que é adulto, já sente fome, né? Assim, mais tempo e tal. Imagina um recém-nascido que tem um estômago desse tamanhinho. sim. Ainda assim, para complementar, Carol, pensando também que tem adultos que ficam mais tempo, né? Assim como tem adultos que têm Sim. fome toda hora, mesmo se alimentando bem, tem adultos que ficam mais tempo sem se alimentar tranquilamente. E isso provavelmente é o tempo da digestão, porque estômago vazio sente fome, isso é fisiológico. Mas o tempo da digestão varia muito de uma pessoa para outra. E o bebê, por mais que ele tenha um estômago pequenininho, quando ele está nos primeiros dias de vida, ele dorme até 19 horas de 24. Então, Uhum. imagina, ele vai acordar e mamar nos intervalos, dormir, mamar, acordar nos intervalos, dormir. E ainda assim varia de um bebê para o outro. Mas é importante a gente lembrar isso, né? Que vai ter bebê que vai ficar 4 horas sem mamar e é normal, e vai ter bebê que vai mamar
de 1 hora e meia, e também é normal. Nesses 6 primeiros meses, o bebê está conhecendo o mundo, né? Ele está entendendo como tudo funciona. Então, não existe muita regra, por isso que a livre demanda é o mais recomendado. Isso mesmo. Essa coisa de regra, você está colocando todos os bebês no mesmo patamar, né, na mesma coisa assim, né, e assumindo que todos vão ter fome no mesmo horário, com o mesmo tempo, e não é assim que a coisa funciona, né? Então, se nem adultos ou crianças, né, são assim, cada um tem o seu tempo, como você disse, imagina um recém-nascido que não tem nem como se comunicar, né, sem ser através do choro. Então, além de ser mito, é até perigoso, né? Porque a gente estava falando com a Isa, né, sobre essa questão da hipoglicemia. É lógico que existe um contexto todo, né? Geralmente é quando o bebê é recém-nascido, ele é prematuro, tem um histórico tal, mas chega a ser até perigoso. Então tem não só questão de hipoglicemia que pode dar, mas também questão emocional mesmo, né? O doutor José Martins, ele fala bastante sobre essa coisa do emocional, né? Que depois reflete na vida adulta, né? Essa sensação de abandono, né? Porque imagina, o bebê tá chorando, 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 e ninguém vem atender, porque não, afinal de contas tem que vir só daqui 3 horas, né? E ninguém atende, ninguém vem ver qual que é a necessidade dele e tal. Então, isso pode acarretar em problemas, assim, emocionais, até por causa do cérebro mesmo, né? Então, é bem interessante e complexo também. Então, além de ser um mito, chega a ser até perigoso, né? A gente insistir nessa coisa de amamentar de 3 em 3 horas, e é uma pena que ainda nos dias de hoje ainda tenham profissionais que venham falar esse tipo de abobrinha para as mães, né? Bom, Próximo tópico, podemos para o próximo? Vamos podemos para o ir. próximo. Ó, o Pedro falou, parabéns às duas, ótima live. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigadão. O próximo, mito ou verdade? Essa é uma questão um pouco mais, assim, complexa, vamos dizer, né? Tipo, mais avançada, porque a gente, quando tem bebê, a gente ouve falar que tem que ficar revezando entre os dois seios, né? A amamentação. Então, tipo, tem que dar tantos minutos de um lado e tantos minutos do outro. Aquela coisa que a gente tá falando de regra, né? De 3 horas, o quê? Aí tem essa regra aí também de revezar o peito de tanto em tanto tempo. Então, baseado no que a gente já estava falando, acho que já dá para ter uma noção do que a gente vai dizer sobre isso, né? Mas o que você fala sobre essa questão do revezamento aí, Thaís? O revezamento na mesma mamada, ele não é legal. Então, se a gente estiver falando do revezamento de seio na mesma mamada, isso é um mito. Isso não deve ser feito. Mas se a gente estiver falando de revezamento de mama, de uma mamada para outra, isso sim é uma verdade. Isso sim vale a pena. E isso acontece porque o leite ele muda de composição do começo da mamada até o final da mamada. Então, o começo da mamada ele tem bastante água, bastante proteína. E o leite do final da mamada ele tem mais gordura e mais nutrientes que vão realmente fazer com que o bebê ganhe peso, que o bebê cresça. Então, o leite que é excretado do seio da mãe, logo que o bebê começa a sugar, ele tem sua importância. Mas o leite mais importante de todos é o leite do final da mamada. Por isso que é até importante ficar acordando o bebê quando ele dorme muito rápido na mama. Porque ele provavelmente dormiu porque ele está num lugar aconchegante, com o som e o cheiro que ele gosta, que é a voz da mãe e o cheiro da mãe. E uma temperatura agradável, se a mãe tomou o cuidado de colocar a coberta ou tirar a coberta, dependendo da temperatura ambiente. Então, isso vai ser muito comum. O bebê dormir é a coisa mais comum que tem, mesmo que ele ainda não esteja satisfeito. E aí vira aquele bebê que quer mamar de meia em meia hora, não ganha peso e ninguém entende o porquê, né? Então, dormir o tiro da mama não é uma boa ideia. E aí tem que continuar na mesma mama, para essa mama
ser usada, ser mamada, até ela esvaziar. E aí, Sim. ou pelo menos o máximo que o bebê conseguir mamar ali. E, inclusive, eu recomendo sempre para as minhas pacientes ordenhar esse peito depois que o bebê acaba de mamar. E aí, na próxima mamada, o bebê vai mamar no outro seio, para ter Isso. todos os mesmos É, benefícios, né? o importante é essa coisa que você falou, tipo, não precisa, não tem que ficar com a regra lá, com o cronômetro, e aí tirando o peito da boca do bebê no meio da mamada. Tem que deixar ele soltar, né? Tipo, mamou bem, deu uma amaciada naquela mama lá, aí depois oferece a outra, né? Porque se ficar tirando toda hora pode até prejudicar, né? O bebê vai ficar irritado, depois não vai querer fazer a pega direito, então pode até atrapalhar. Mas é isso que você falou, é importante. É bom que eles mamem é, ambos, né? O leite de ambas as fases, porque às vezes eles estão mais com sede, né? Daí aquele leite do início da mamada que é um pouco mais fino, mais com aparência um pouco mais aguada, seria tipo mais ou menos essa coisa de matar a sede, né? Mas aí depois tem essa coisa do leite mais gorduroso e tal. Então, o importante é não ficar interrompendo a mamada se está rolando de uma forma bacana. E sim trocar quando ele soltar. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa, deixa eu voltar aqui. Sim. Ah, peraí, Alguém acho que a perguntou se podia Tauana falou que podia perguntar, eu disse que perguntar. sim. E aí a gente Sim, recebeu duas perguntas. a Ju falou, oi, boa noite, Carol, admiro muito seu trabalho, imagina. A pneumologista do meu filho disse que as mamadas noturnas eram aspiradas pelos pulmões. E isso fazia ele ter crise, fazia ele ser chiador. Isso é verdade? Seu filho tem alguma doença? Ele tem asma, alguma coisa assim, Ju? Porque fora isso, É a importante mamada a gente noturna é saber, importantíssima. é importante a gente saber se Mas é leite materno mesmo, essa mamada. É leite do peito, é, saindo do peito, é leite ordenhado, é eu leite de acredito que sim, fórmula. mas vamos esperar a Ju falar mais. É, E vamos a esperar a falar. Tauana, A acho que é assim que fala. Tauana, Tauana isso, também a Tauana perguntou. falou. Você lê aí pra gente, Carol, por favor? Leio. 3 anos amamentando, a galera diz que não sustenta mais, não caio nisso. Mas essa informação para crianças maiores também vale do leite inicial e final? Sim. O leite depois, sim, depois de um tempo, ele vai, não é que ele vai ficando aguado, ele vai se adequando às necessidades nutricionais da criança, né? Então, a necessidade de um recém-nascido não é a mesma que uma criança de 3 anos, né? Então é isso que vai acontecendo, mas é tão importante quanto. Você quer falar, Thaís? Fala aí que eu falo muito. Imagina, não, era exatamente que isso que eu ia falar. A dupla mãe-bebê, é até importante citar isso, né? Que não é qualquer leite de qualquer mãe que pode ir para qualquer bebê. Exatamente porque o leite daquela mãe é feito para aquele bebê. Então, mesmo que ele tenha 3 anos, o seu leite ele está se adequando às necessidades da sua criança. Porque meu peito ainda Isso. enche muito, livre demanda. Sim, é É, só importante, Tauana, você saber se isso não está atrapalhando na alimentação do seu bebê, porque com 3 anos, a nutrição principal dele, por mais que o leite materno seja o alimento mais rico existente na face da Terra, a nutrição principal de uma criança de 3 anos deve vir dos alimentos, da comida. Então, é importante saber se não está tendo interferência aí na aceitação dele de outros alimentos, se ele está conseguindo fazer as refeições normalmente. isso. E ajustar, né? Que quando eu faço a consultoria de desmame gentil, né? Que é a partir dos 2 anos, a gente faz primeiro faz um mapeamento da rotina da família. E daí para a gente ver como que a gente pode ir ajustando a rotina para ocupar mais a criança com outras coisas, né? Com a rotina de dormir e tudo mais, e ir tirando a amamentação, né? Até chegar no ponto do desmame natural.
Então precisa ver como que é essa rotina, como que é a alimentação dele, para ir fazendo essa adequação, porque que nem a Thaís falou, 3 anos já dá para fazer esse tipo de coisa tranquilamente, né? Esse ajuste aí e investir mais na questão alimentar. A Ju falou aqui, ó, asma, Carol, tem asma, leite materno do peito, fora o diagnóstico de refluxo, dizendo que o leite materno era muito leve, meu Deus. Aí voltava com mais facilidade, aí me indicaram a R. Infelizmente, Ju, olha só, tem profissionais e profissionais, né? O leite materno, ele é riquíssimo em anticorpos, ele não serve só para nutrir a criança, né? Então, em questão de doenças respiratórias, alergias e tudo mais, ele ajuda muito, ele é essencial. Infelizmente, a gente tem profissionais aí que, ao invés de né, recomendarem e tratarem a coisa, né, assim, eles já partem para uma alternativa aí. Mas, obviamente, que o leite materno não causa nada, não é o causador de nenhuma doença, e muito pelo contrário, ele muitas vezes é o que prevê, né, assim, previne coisas piores. Então, por exemplo, a questão da APLV, a alergia à proteína do leite de vaca. Eu já atendi várias mães com bebês que têm essa alergia. A primeira coisa que alguns pediatras que não entendem, não apoiam, sei lá qual que é o problema deles, a amamentação, é entrar com a fórmula que eles falam que é apropriada, né, com a proteína isolada e tudo mais, que inclusive é caríssima. Porém, se a mãe está disposta a fazer a dieta restritiva, né, lógico, com todo cuidado e tal, além dela conseguir aumentar, além do bebê estar sendo nutrido com o melhor, né, nutriente aí possível, ele ainda tem a questão dos anticorpos. Então, a chance dele recuperar dessa alergia aí é muito maior do que ele ficar na fórmula lá. Então, tem que ver todo esse contexto aí. Primeira coisa, eu sempre parto do pressuposto, como mãe, assim, se eu tô com dúvida sobre a conduta daquele profissional, eu vou ouvir uma outra opinião, sabe? Eu não vou logo de cara, mas isso é uma coisa minha, tá? Não tô falando que é regra e que todo mundo tem que fazer assim, que eu sei de tudo, não é isso não. Mas eu recomendo que quando você ouvir algo que te deixe em dúvida, consulte outros profissionais, pegue indicação de pessoas que têm ali profissionais bacanas para te indicar, sabe? E vai ouvir o que essas outras pessoas têm para dizer, porque se a gente, sinceramente, for na primeira. Se eu tivesse ido na onda do primeiro pediatra que eu falei lá no começo da live, que falou que eu só tinha que pegar meu filho de 3 em 3 horas para amamentar, eu não estaria aqui hoje, porque foi toda essa questão toda que me fez o questionamento, né, sobre isso, que me impulsionou a estudar, a me especializar e para ajudar outras mães. Agora, se eu tivesse ido na onda dele, aceito aquilo como regra já, primeiro pediatra que falou aquilo para mim, não, amém. Eu teria me conformado com aquilo, muito provavelmente não teria aumentado o Pietro até quase 3 anos, e é fim de história. Então, eu recomendo que sempre a gente ouça uma segunda opinião, às vezes terceira, seja o que for. No caso, esse pediatra, ele não foi qualquer um que eu peguei no manual do meu plano de saúde. Ele era amigo pessoal da minha família, dos meus parentes, e era uma pessoa de muita confiança. Então, não é alguém que, eu fui loucamente lá, peguei o nome na listinha e fui levar meu filho recém-nascido. Não, é um profissional de confiança da família. Porém, a recomendação que ele me deu foi totalmente equivocada, entendeu? Então, acho que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa.
Super Você quer concordo, falar mais alguma Carol. coisa, Thaís? Super concordo com você, acho super importante a família, né, enquanto pais ou responsáveis das crianças, que sempre que não concordarem ou acharem meio estranho, buscarem uma segunda opinião. Muita gente chega no consultório com alguma conduta pediátrica, que julgando como duvidosa, e é o que eu sempre recomendo. Busca uma segunda opinião, a gente tem muitos profissionais bons por aí. E quando a gente está insatisfeito, pode ser que a gente realmente esteja enganado, né? Que aquela conduta seja realmente a melhor. Mas sempre vale a pena buscar uma segunda, talvez até uma terceira opinião para ver aonde que a gente se encaixa Sim. melhor, né? E aí encontrar um médico que tenha uma linha de raciocínio mais parecida com a daquela família. E sempre dá para dar um jeito. E outra, você vê que depois a Ju comentou aqui que ela se sentia culpada porque ela continuou amamentando o filho dela. E aí, por que o filho dela ficava tão doente? Eu penso o seguinte: você vê o quanto que influencia, né, essa coisa do que os profissionais falam. A mãe achar que o problema é ela, né? Tipo, ela que está sendo irresponsável, o leite dela não é bom pro filho dela. Olha como se reverte a coisa totalmente, né? Então, o que era para ser uma alternativa, né, que seria a fórmula ali, é, ela virou como a melhor coisa e o leite materno, que é a melhor coisa, o ideal para o bebê, ele fica sendo o vilão, tipo, e a mãe fica naquela, nossa, e agora? Né? E se sentindo mal. Então, assim, às vezes o seu filho, né, eu não conheço o histórico, não posso falar, né? Tem que conhecer o histórico e tudo mais. Mas às vezes era para ele estar numa situação muito pior se não tivesse amamentado no peito. Eu já vi crianças que foram parar em UTI, tiveram parada cardíaca, por exemplo, por questões que eu estava falando de alergia alimentar, PLV, tudo, porque, entendeu? Não foram amamentadas e tinha toda essa coisa, vai entrando, né, nessa coisa das fórmulas e tudo mais. Então é muito sério isso. Às vezes era para, assim, seria até pior, muito provavelmente, porque ele não teria esses anticorpos que ele tem através do seu leite. Então, eu ainda acho que é importante a gente consultar outros profissionais e, sabe, não ficar achando que o problema é a gente, não. Felizmente, a gente não tem culpa, né? As pessoas, né, os profissionais, a gente confia e tudo mais. Então, Sim, acho que temos mais dúvidas aqui. você passou com o Dr. Paulo Bonilha? O Dr. Paulo é o que vai fazer uma massa com a gente amanhã, hein? Pode participar. Vai ser legal. A gente tem Infelizmente mais é uma fogo. dúvida aqui, Carol, da, Aonde, hein? da Manu. Boa noite. Vamos ver se é uma dúvida. Boa noite, meninas. Aqui a Raven, com 2 anos e 7 meses, e mama bastante durante a madrugada. Tá cansativo, mas ela é bem insistente. Ah, eu imagino, né? Ela gosta até de mamar de madrugada com essa. Deve mamar de madrugada desde sempre. Tá acostumada aí com você, sempre disponível. Às vezes, o que acontece? As crianças têm aqueles picos de crescimento, né? Então, eles estão aprendendo sempre, o cérebro vai estar loucão lá aprendendo coisa. E aí tem as fases que fica mais evidente, né? Esse que a gente chama de pico de crescimento ou salto de desenvolvimento. Então, às vezes, ela está passando por alguma coisa, por algum desses picos, ela vai aprender alguma coisa, ela está aprendendo e vai começar a fazer alguma coisa aí que ela não fazia, e aí ela fica mais manhosa, né? Fica querendo mamar de madrugada e tudo mais. Então, mais uma vez, nessa idade, a gente pode ir fazendo alguns ajustes na rotina para não ficar não demandar tanto assim, né? Principalmente de madrugada.
porque ela já está com um relógio biológico um pouco, né, mais avançado, então tem condições. É diferente de um recém-nascido, um bebezinho novinho, você querer falar para ele que ele não pode mamar de madrugada, sendo que ele não sabe nem o que é madrugada, né? Então, fazendo uns ajustes na rotina, dá para ir fazendo assim esse desmame gradual, gentil, sem precisar forçar a barra, né? E também vocês conseguirem descansar melhor. Beleza? Vamos para mais um mito? Olha Antes que só, o gente, a Instagram Carol é derrube a fera gente. nesse negócio de desmame gentil, hein? Quem tiver precisando é só chamar ela depois da Sabe live. o que é? É que eu... Meu, é assim, a gente não acha muita informação boa por aí. A gente vê umas consultorias, umas coisas muito loucas que falam pra gente largar a criança chorando. Teve gente que já falou para passar coisa nojenta no bico do peito, para a criança ficar com nojo, não querer mamar mais. Cada coisa que a gente ouve. Aí eu falei, não, preciso estudar isso, preciso fazer. Então eu comecei a estudar tudo e fui fazendo as consultorias de desmame gentil e tem dado certo. Tem uns feedbacks bacanas para falar para vocês lá depois na minha página do Olo da Amamentação. Mas aí a gente conversa. Vamos para mais um Legal, mito. parabéns pelo trabalho aí. Obrigada, imagina. Mito ou verdade? Algumas mães produzem um leite um pouco mais fraco. Algumas mães, aquelas, né? Aquelas que Algumas já nem mães. sofrem de culpa, aquelas que não nasceram com a culpa, aquelas que só produzem. Isso é um grande, Bem enorme fraquinho. mito, né, Carol? Um grande, enorme Com mito, certeza. mitão, como você diz, mitão. Mitão. Bom, Mitão. Inclusive, a queria gente está ressaltar falando aqui, aqui né? que isso Pode falar. independe da alimentação da mãe. Mulheres em situação de rua têm um leite adequado para o seu bebê, Exatamente. mais adequado do que a fórmula infantil. Mulheres numa Exatamente. vulnerabilidade social, que estão passando fome, têm um leite materno mais adequado do que a fórmula infantil para o bebê. É claro, óbvio, a alimentação materna pode melhorar não exatamente a qualidade do seu leite, mas a composição de alguns nutrientes. Isso pode sim. Mas Até para ainda ela assim, mesma, né? até para ela mesma. Por quê? Porque o leite materno ele é prioridade no corpo de uma mulher que está amamentando. Então ele vai tirar tudo que tem de bom e de melhor naquele corpo ali para dar para aquele leite. Então, se for faltar alguma coisa, vai faltar para a mãe. Para o leite, nunca, jamais. Exatamente. A gente que é mãe vegetariana, vegana, né? A gente ouve umas coisas assim também, né? E muitas mães me perguntam sobre isso também. Então, eu tenho as duas experiências da gestação, amamentação do Pietro. Eu comia carne, era onívora, né? Então, normal, eu amamentei até quase 3 anos, tá? Na da Cibele, eu já era vegana. Então, e sou até hoje, né? Na gestação dela toda e até hoje, depois da amamentação e tal, vegana. E por quanto tempo que eu amamentei a Cibele? 3 anos e 3 meses. Então, as duas experiências eu tive, a minha alimentação não interferiu em nada na qualidade do leite. O que eu sempre fiz, independente de qualquer coisa, foi tomar, né, as minhas vitaminas ali, me alimentar bem e tomar bastante água, mas nunca tive problema e essa coisa também de que mães vegetarianas ou veganas não produzem um leite adequado, né, nutricionalmente adequado, é um baita do mito e que a gente precisa tirar isso daí. Então, quando a Thaís falou sobre mães em situação de rua, por exemplo, sempre vem na minha cabeça a imagem daquelas mães na África, né, na meia pobreza lá, amamentando. Então,
independente da situação da mãe, o leite vai estar adequado para o bebê dela, né? Então é importante a gente sempre lembrar isso, que não é para amamentar outras crianças, né? Sim. É sempre para o próprio bebê. Então, esse negócio de que algumas têm o leite mais fraco, porque tem problema na tireoide, ou porque é muito magra, ou porque é vegetariana, vegana, ou porque sei lá o quê. Gente, isso é mito. Mito, mito, mito. Esquece isso, hein? Ou até mesmo porque a mãe julga que a dieta dela tem muito fast food, ou que ela não gosta de se alimentar de uma forma saudável. Muita gente acha que isso pode acabar deixando o leite numa situação aquém da fórmula infantil. Isso não é verdade. Podemos ir Não, para o próximo imagina. tópico, Carol? Temos perguntas? Vamos. Antes que a gente seja derrubado, acho que tem uns 10 minutos. Ah, Meu Deus, passando. peraí. Ai, meu Deus. Temos mais O um que tópico, então, aconteceu? para discutir. Vamos ter que escolher mais um Tá, só, para a vamos gente lá. dar conta. Eu não tô conseguindo ler os comentários, você consegue? Consigo, deixa eu ver. Eu passei aqui Já pra li cima, em um foi grupo tudo. absurdo de uma mãe. Opa! Já li em um Hum. grupo absurdo de uma mãe aconselhando passar esmalte no bico do peito para desmamar. Ai, que triste. Ai, que horror, nossa. E Bom, ou porque se alimenta mal, eu era dessas, e levei a amamentação a sério, acreditei no meu corpo. Ah, legal. Parabéns. ótimo. Com certeza, seu corpo, se você ainda. A Tawana que falou isso, né? Ela disse que ainda amamenta. Com certeza, se você melhorar a sua alimentação, vai ser muito bom para você, mas o seu leite materno pode ficar tranquila que ele tá super, super nutritivo e seu filho está sendo super bem nutrido com ele. Olha só, temos uma nutricionista materno infantil aí, ó. Já aproveita, pega o Instagram da Thaís aí e chama ela para conversar. Vamos para o próximo que é importante. É mito ou verdade que mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? Eu tô rindo porque meus amigos do Face, o pessoal que já me acompanha há um tempo, sabe o tanto de treta que eu já entrei por causa desse assunto. Então, é mito ou verdade que a mamadeira e chupeta interferem no aleitamento materno? Verdade. Interfere e não interfere pouco. A gente sempre tem um caso ou outro daquelas mães que dizem, né? Ah, meu filho chupa chupeta, meu filho toma mamadeira e ele ainda continua tomando leite materno. E a gente não pode dizer que isso pode acontecer. Isso acontece, algumas vezes acontece. Mas aqui a gente trabalha Sim. com chance, né? Então a gente aumenta muito a chance da recusa do peito quando mamadeira e chupeta são ofertados. Por quê, Carol? Por que Sim. que a gente aumenta a chance dessa recusa? Bom, porque, em primeiro lugar, né, quando tá no começo, ali, a amamentação é que nem andar de bicicleta, que eu sempre falo, ambos estão aprendendo, tanto a mãe quanto o bebê. Então, se você ensina para ele que ele pode usar uma chupeta para pegar no sono e também um bico artificial ali da mamadeira para mamar, para obter o leite, ele vai aprender então que o que é melhor para ele, fazer aquele esforço que vai depois ajudar, né, no desenvolvimento orofacial ou algo que é mais fácil, que é só dar uma sugadinha que já cai logo na boca. É óbvio que ele vai preferir o bico artificial. Então, a chupeta e a mamadeira, elas, além de tudo, além de ensinarem essa pega diferente para o bebê, elas também sabotam a produção de leite materno, que a gente estava falando lá no começo da live, sobre essa coisa da produção, né, de livre demanda, então tem estímulo. Então, quando se coloca algo a mais ali para o bebê sugar, você está sabotando a produção. O corpo entende que ele não precisa mais produzir tanto para aquele bebê. Então, ele vai diminuindo, diminuindo, até o momento que realmente não tem mais o que fazer, assim. Né, Thaís? Sim, esses motivos são super importantes e gostaria de adicionar mais um.
que a gente falou também Tá. na segunda-feira. A fórmula infantil, né? Então, se o bebê estiver tomando fórmula infantil, se for antes dos 6 meses, é isso que vai estar dentro da mamadeira, né? Ela tem sempre o mesmo Uhum. sabor. E o leite materno não, ele varia de sabor. Então, outra coisa que pode interferir também nessa aceitação do leite materno, além dessa confusão de bicos, esse estímulo que a gente dá para o bebê em diversas situações, como você mencionou, Carol, esse estímulo de um sabor só. O estímulo de um sabor Sim. só que pode fazer com que o bebê passe a recusar outros sabores. E o leite materno, como ele varia de sabor, ele pode ser mais facilmente recusado, né? Sim, exatamente. É, tem vários estudos, não é coisa que a gente está falando aqui. É, a grande maioria dos desmames precoces acontece por causa disso. A nossa sociedade, ela tem essa coisa de mamadeira e chupeta serem muito comuns. As bonecas mesmo já vêm com mamadeira e chupeta. As crianças são retratadas com chupeta e mamadeira. Então, a gente estava falando sobre isso na live com a Isa. Quem perdeu, além de assistir a live anterior com a Thaís mesmo, pega a live que a gente fez com a Isa no domingo passado. A gente falou bastante sobre fórmula, sobre a composição das fórmulas, mesmo as mais modernas, turbo aí, golden, sei lá o quê. Ela falou sobre isso e sobre essa coisa né, de não substituir, não conseguir nem chegar perto, né? Então, tem todo esse contexto aí. Então, assim, se houver necessidade de entrar com fórmula por razões mesmo específicas e realmente necessárias, é bom a gente usar o copinho de pinga, que a gente compra em qualquer mercadinho que tem. Não é perigoso, é só saber dar direitinho, é tranquilo, não tem que socar na boca, virar na boca do nenê aquilo, é só fazer o movimento que o bebê vai buscar, né? Ele vai perceber que tem o leite ali, ele vai buscar. E assim, procurar sempre ofertar o próprio leite materno ordenhado. Se houver necessidade de dar a fórmula, dá no copinho, dá na colherinha, em coisas que não vão interferir. A chupeta, ela é aquela maneira que a sociedade tem de fazer com que a criança fique quieta, né? Tipo, ela, independente do que vai resultar ali no futuro, né? Mesmo que o futuro dela seja que nem aqui, ó, 35 anos usando aparelho ortodôntico, né? Algumas crianças não vão ter problema, né? Vão ter a dentição perfeita, porém, podem ter outros tipos de resultados ali por causa da chupeta. Então, tem bastante coisa aí que a gente precisa levar em consideração. Será que fazer a criança ficar quieta naquele momento, né? Com a chupeta, seria a melhor alternativa? Será que não existem outras formas, né? Como que as mães faziam, como que a sociedade fazia quando não existia chupeta e mamadeira, né? Então, a gente tem que avaliar se os benefícios, né, estão ali no mesmo patamar, né, dos problemas. A Manu está falando que alguns parentes mais idosos têm dificuldades em entender que não tem necessidade do uso da chupeta. É isso que a gente estava falando, né? A maioria acredita no mito de que bebê tem bem alimentado é aquele bem gordinho. Exato. Exato. A chupeta, mamadeira, essas coisas são aquilo que a gente está falando da sociedade, né? Então, para a gente lidar com isso daí, tem que ter muita conversa, né? E às vezes até tem que se impor mesmo, né? Não dá para, assim, se a gente não quer fazer, não dá para ficar cedendo também por pressão, né, dos familiares. E sobre questão de bebê gordinha, a Thaís pode falar, né, Thaís? Sim, inclusive, para retratar um caso, vou tentar falar bem rápido aqui porque nosso tempo está acabando. Por isso que eu fico olhando toda hora para o lado, tá, gente? Tô vendo o horário Tá aqui para bom, gente eu não se também. perder. Inclusive, tem um caso de um pacientinho meu, o bebê mamava só leite materno, 2 meses.
até os 2 meses e meio. Tava mamando só leite materno. E aí, em comparação com as outras mães com que aquela mãe convivia, que tomavam fórmula, o bebê parecia realmente muito magrinho, da mesma idade, né? Bebê tudo, no máximo, dias de diferença, uma semana, duas de diferença. E ela achava o bebê dela, que o bebê dela estava desnutrido, porque ela ficava olhando para os outros bebês. Mas quando a gente ia ver com o peso que o bebê dela nasceu e o peso que ele estava, na balança mesmo, seguindo gráfico da OMS para saber, ele estava ganhando peso perfeitamente bem, ele estava num desenvolvimento perfeito. E, infelizmente, ela preferiu desistir da lactação, mesmo com toda a orientação, e preferiu da fórmula. E o que acontece é que esse bebê ficou gordinho. E aí, o que acontece agora também é que ela parou de emagrecer, porque ela estava perdendo um peso legal que ela tinha ganhado na gestação. Putz, E aí, eu falo, meu, por que que você quer emagrecer e quer que seu filho engorde? Não tá fazendo sentido. Entendeu? Por que que é, você acha que você tem que ser magro e seu filho tem que ser gordo? E aí, é exatamente o que você escreveu aqui. Quem que escreveu mesmo? A Manu. É exatamente o que a Manu escreveu aí pra gente, né? Então, provavelmente, muita gente de mais idade ou gente com crenças muito limitadas em relação ao aleitamento ficaram na cabeça dela que o bebê dela não estava ganhando peso, sendo que mesmo mostrando curva e tudo mais, ele estava saudável. verdade. É mais Carol, um mito aí. Bom, sim, vamos sim. encerrar? Eu ia falar pra gente encerrar, senão a gente vai ter que dar tchau correndo, igual segunda-feira. É, então vai, Thaís. Obrigada, viu? Suas considerações finais aí. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que a gente teve bastante interação hoje, foi super legal, a gente conseguiu ajudar o Muito pessoal legal. aí. Quero deixar claro, pessoal, que a alimentação de mãe nenhuma pode ser vegetariana, pode ser vegana. A mãe pode até não comer, ela pode até fazer jejum intermitente, que o leite materno dela ele vai ter qualidade. Então, nada vai fazer com que alguma coisa substitua o leite materno daquela mãe para aquele bebê em específico. Esse é o meu recado final. Obrigada, Sobre Thaís. todos esses mitos e verdades, eu acho que esse é um dos que mais me aflige hoje em dia. Muitas mães achando que o leite Sim, delas realmente não tem qualidade por conta de uma coisa ou de outra, sendo que a gente vê que, como se tem, né, mulheres em situação de rua têm um leite materno mais adequado do que fórmula infantil para aquele bebê. Eu agradeço verdade. aqui mais uma vez, eu espero que essa ISMA que fecha amanhã seja fechada com mais informação de qualidade na internet, mais informação para todos. E, bom, é isso. É Muito isso. obrigada de novo. Alguma E palavra, estão Carol, para a gente encerrar? todas convidadas para amanhã, né? Com o encerramento com o Dr. Paulo Bonilha, lá no Google Meet, que daí a gente pode ter uma roda de conversa legal, todo mundo pode interagir, né? E se ver. Então, tá todo mundo convidado, as informações estão ali, tanto no meu Instagram quanto lá no evento do Facebook. E é isso. E é uma Obrigada, roda de Thaís. Um bate-papo beijo. gratuita amanhã, né, Carol? É isso aí, com o Dr. Paulo, que ajudou a Ju ali e que é um profissional comprometido com apoio à amamentação de verdade, né? Legal, vamos todo mundo para lá então tirar as dúvidas finais sobre esse tema tão importante que é o leite materno. Obrigada, Carol. Um Legal. beijo. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.